A vida na Terra está começando a ficar difícil, então você abre uma loja de macarrão, incentivada por um amigo seu, e empresta uma quantia alta de dinheiro de um homem poderoso. Porém, chegando próximo da quitação da dívida, você é pressionado a não falhar com o pagamento. Caso contrário, e vendo que você não vai conseguir fazer esse pagamento, você se inscreve em uma missão de expedição para ir para outro planeta. Mas assim como você, milhares de pessoas também querem sair da Terra, fazendo com que sua vez de ser selecionado seja mais difícil. E a única saída é se inscrever para ser um descartável, que em resumo é uma pessoa que entrega o seu corpo para ser cobaia, e todas as suas memórias ficam armazenadas em um tijolo. E basicamente, cada vez que você morre, seu corpo é materializado novamente, e suas memórias são passadas para o seu corpo novo, vivendo um ciclo de vida e morte, até que algo dá errado. Então você deverá lidar com isso ou ser caçado e morto definitivamente por este erro. E depois dessa introdução curta, finalmente eu posso agradecer pela sua chegada aqui. Sejam mais que bem-vindos. Hoje eu trouxe o filme Mickey 17 para a gente resumir de forma resenhosa. E logo de cara o que eu vou aconselhando a vocês é que tomem cuidado, pois este vídeo está repleto de spoilers. E também, como o canal começou agora, se você deixar o seu like, saiba que isso vai ajudar muito. Se quiser se inscrever e sugerir também algum filme para a gente resumir futuramente, fique à vontade. Agora, sem mais demora, vamos para o filme. Mickey sabe que a vida na Terra já não está mais compensando, pois ele queria abrir uma loja de macarrão por incentivo de seu amigo Timon, mas o negócio não dá certo, então ele precisa sair da Terra antes de perder a cabeça, literalmente. Ele então encontra a expedição comandada pelo político Kenneth Marshall, e este político tem um caráter um tanto duvidoso, mas que ainda assim tem pessoas que o idolatram. Então, uma vez que Mickey é aceito como um humano de testes, ele entra para a expedição. E na cantina ele conhece Nasha e logo eles se conhecem mais profundamente. Nasha é uma agente de elite da expedição e uma das únicas pessoas que Mickey gosta. Logo, eles chegam no novo planeta da missão Niflheim. E como era de ser esperado, Mickey, por ser uma pessoa cobaia, é o primeiro a sair da nave, testar o ar do planeta. E logo descobre que é um vírus letal, então sua versão atual falece. E mais outra, até que a vacina é descoberta. Então o pessoal agora pode inalar o ar do planeta tranquilamente. Mickey e outros 3 integrantes então fazem a primeira expedição de exploração pelo planeta, fazendo um reconhecimento do local, e logo descobrem algumas criaturas desconhecidas em uma caverna, fazendo com que o grupo abra fogo imediatamente, até que em determinado momento Jennifer, que é uma das integrantes do grupo, dispara nas criaturas que estavam acima dela, causando o desmoronamento da área e consequentemente a sua morte. Na volta para a nave, Marshall dá uma bronca em Mickey, pois quem deveria estar morto era ele, e não a Jennifer. E com isso, Mickey sofre uma punição, e deve conseguir uma amostra de rastejador. E em uma cena seguinte, ele está em busca dessa amostra, até que o solo onde ele está cede. Então, ele despenca em um buraco, e fica cara a cara com um rastejador gigante, que o que parece ser o alfa deles. Então, até ele mesmo entende que ali é morte certa, mas, ao invés disso, o rastejador expulsa o Mickey da caverna, fazendo até com que ele questione se sua carne ainda continua boa. Então, Mickey volta para o seu quarto e deita na sua cama e percebe que agora não é mais único. E é aí que vem o problema, pois eles se tornam um múltiplo, e múltiplos são desprezados e repudiados por todos, pois as primeiras cobaias para esse teste de descartáveis, um deles era um psicopata que ficou criando cópias suas e matando, fazendo assim com que múltiplos se tornassem odiados. E então os dois Mickeys começam a brigar, a fim de um matar o outro, mas logo eles desistem. Eles se entendem e então se escondem, pois aparece Timon e o Mickey 18 então sugere matar ele, pois Timon colocou a maior quantidade daquela dívida lá com o homem poderoso no nome de Mickey, e logo ele decide pôr esse plano em prática. Mas antes de concluí-lo, aparecem outros integrantes da nave, então ele dá aquele migué, dizendo que o Timon caiu ali no buraco e ele estava tentando ajudá-lo. Como a Nasha também estava ali no local, ela ficou encarregada de levar o Mickey até seus aposentos. Porém, esse Mickey que vai com ela é o Mickey 18 e o 17 fica ali observando. E aí o maluco foi traído por ele mesmo, brabo. E próximo de chegar ao seu quarto, o Mickey 17
é surpreendido por um sorteio de um jantar especial junto com o próprio Kenneth Marshall. E ele então é meio que coagido a aceitar. E uma vez no jantar, ele come como se não houvesse o amanhã, enquanto Marshall pede desculpas pela punição com Mickey a respeito da morte de Jennifer. E então aparece Kai, que é convidado a se sentar à mesa. E logo o Sr. Marshall comenta sobre seu plano bizarro de ter somente pessoas brancas e puras e seres superiores neste planeta. Caraca, bizarro. E logo Mickey começa a passar mal, pois a comida que ele estava comendo estava com um hormônio de crescimento experimental que claramente não lhe fez bem. E visto que Mickey estava sentindo muita dor, um dos cientistas decide então testar um Purple Joe, que seria um analgésico de ação imediata, mas que ainda estava sob teste. E aparentemente não funcionou tão bem, mas Mickey finge estar tranquilo, para não ser morto. Kai decide ajudar então Mickey, tirando ele daquele local e levando para o seu quarto. E lá ela revela a quedinha por ele, mas como ele é fiel a Nasha, não cede aos encantos da moça. Quando Mickey 17 chega no seu quarto, ele descobre que o Mickey 18 e Nasha usaram o Oxofol e estão basicamente loucões. Mickey 18 então tem a brilhante ideia de matar o Marshall enquanto ele estava fazendo a abertura de uma rocha naquela mesma noite, pegando a arma de Nasha e indo para o local onde o Marshall estava. E chegando no local, todo mundo já está em pânico. Isso porque dentro da rocha que foi partida ao meio tinha rastejadores e o Mickey 18 então chega até a disparar contra o comandante da expedição. Porém, Nasha o impede e a bala pega de raspão no rosto dele. Com isso, Nasha e os dois Mickeys são presos. E é aí que o Timo aparece, dizendo que precisa de um deles, pois recebeu uma carta do agiota, aquele homem que ficou lá na Terra que eles ficaram devendo ele, e que um associado está chegando na nave para acertar as contas. Mas se ele fizer um vídeo cortando o Mickey em alguns pedaços, há chance dele ficar com vida. Timo então escolhe o Mickey 17 para fazer esse acordo, mas o Mickey 18 logo insiste em ir no lugar e faz um último pedido, que seria um último trago de Oxy. E quando o ajudante de Timo chega próximo à cela do Mickey, ele e Nasha simultaneamente surpreende eles e logo imobilizam. Nasha pega a serra elétrica e antes de pôr fim à vida de Timo, aparece um pessoal e intervém. No dia seguinte, logo o pessoal nota que tem uma horda com milhares de rastejadores cercando a nave. E obviamente, eles acreditam que tem a ver com o rastejador filhote que eles capturaram na noite da extração da pedra. Então Marshall aparece, marca de forma dolorosa o Mickey 18 e também se vinga pela quase morte que ele sofreu. E em seguida, Marshall começa a deletar as memórias dos Mickeys, que até então estavam armazenadas naquele tijolo. Nasha tenta explicar para Marshall que os rastejadores não são agressivos e que eles não machucam os humanos, mas logo Marshall demonstra desdém por essa ideia e repudia o pensamento de Nasha. Mickey 17 então tenta reforçar, falando que os rastejadores salvaram ele naquela caverna. E logo todos dão risada disso. E até uma das cientistas afirmam que isso é possível, que os rastejadores possuem racionalidade. Mas Marshall continua cético, e aí ele faz mais um desdém. E com isso faz com que o rastejador filhote cuspa ou jogue uma gosma nele. Então ele machuca o bebê e prende ele em um gancho sobre um local onde eles jogam todas as matérias desnecessárias, que basicamente é lava. E então ele obriga Nasha a segurar a corda. E logo Marshall é incentivado a fazer o extermínio total do planeta, matando todos os rastejadores, mas sua esposa intervém, dizendo que precisa de algumas caudas para fazer o seu molho. E quem fica encarregado disso são os Mickeys. Eles teriam que coletar 100 caudas de rastejadores, pois segundo ela daria para bastante tempo de molho. Mas antes eles colocam um colete repleto de explosivos, e o Marshall fica com os botões que acionam as bombas e basicamente pull. E ele ratifica que um deslize dos Mickeys, então ele apertará o botão. E aí, uma vez que os Mickeys estão do lado de fora da nave, uma das cientistas entrega um dispositivo que funciona como um tradutor, que apesar de estar em desenvolvimento, ajudaria o Mickey a se comunicar com o rastejador. Mickey então chega perto do que parece ser um líder dos rastejadores, e o rastejador alfa, ou a rainha dos rastejadores, explica que eles estão ali por causa do filhote, que eles buscam vingança, pois na noite anterior eles mataram um outro filhote.
Mickey começa a fazer então uma mímica para a câmera, a fim de dizer que eles têm que levar o bebê para a família. Então o Sr. Marshall é incentivado novamente a ir lá fora e fazer um último discurso para os rastejadores, e em seguida por um fim definitivo na raça deles. E como ele é facilmente manipulável, logo ele aceita. Mickey então sugere que se ele ajudar a salvar o filhote, eles ficam quites, mas o rastejador Alvar diz que não, que precisa também de uma vida humana sacrificada. E uma vez que Marshall está caminhando em direção ao rastejador para ele dar o seu discurso, os rastejadores começam a fazer várias pilhas, com o objetivo de dificultar o encontro com o rastejador maior. Dentro da nave, Nasha consegue dar um pulo e pegar a esposa de Marshall e prendê-la com a perna. Então, ela exige sair daquele local com o filhote. E Zack autoriza, mas logo ele é ferido pela esposa de Marshall. E logo ela é contida e presa. E Zack fala que ela e o seu esposo, Marshall, estão cometendo crime de abuso de autoridade. Mickey 18 então consegue saltar e pular no caminhão de neve que estava Marshall. E aí, Nasha consegue chegar onde estava o Mickey 17. E ela devolve o filhote em segurança. Mickey 18 imobiliza Marshall, então eles ficam brigando ali corporalmente, mas logo ele aciona a bomba, ceifando a vida de ambos, e fazendo assim com que o pagamento da vida humana com o rastejador seja concluído. Após isso se passa 6 meses. Nasha se torna membro do comitê e ela afirma que aboliram a prática de usar descartáveis. Então Mickey fica encarregado de apertar o botão para explodir a impressora. Impressora essa que imprimia o corpo humano ali dele. Mas antes disso, Mickey faz uma breve explicação sobre esse período que se passou e conta que Timon matou o associado do agiota que veio atrás dele e que ele foi julgado, mas logo inocentado por legítima defesa. E ele conta também que a esposa de Marshall se matou no dia seguinte, cortando os pulsos. E aí, ali no seu pensamento, ele imagina que seria o fantasma dela, mas logo ele recobra a consciência e assim acionando o botão definitivamente. E aí, o que vocês acharam? Comentem aí e sugiram algum filme para a gente fazer futuramente. E eu agora vou ficando por aqui. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.